Graça e paz, queridos. Estamos aqui dando continuidade ao nosso curso do Apocalipse, do estudo do Apocalipse. E nessa aula vamos estudar sobre o capítulo 17, que é decifrando a visão da mulher e da besta, né? Que tem lá no Apocalipse 17. Vamos lá. Então, o que é que acontece no capítulo 17? Uma visão no deserto. Qual é o enigma apresentado a João? Tem lá no versículo 3 e 6, né? E vi uma mulher montada numa besta escarlate, repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. E quando a vi, admirei-me com grande espanto. Então, um anjo convida o apóstolo João para testemunhar um julgamento de um poder misterioso, simbolizado por uma mulher chamada de a grande prostituta. Então, a visão é complexa e cheia de simbolismo. Então, quem é essa mulher considerada como uma grande prostituta, né? Então, a gente vê uma mulher vestida em púrpura, né? Cintuosa, montada em uma besta vermelha, escarlate, né? Ela segurando um cálice dourado, e nesse cálice, o nome enigmático na sua testa, dizendo Babilônia a Grande. Então essa é a descrição da visão vista pelo apóstolo João. Então essa mulher, ela é chamada de Babilônia, um símbolo de um sistema religioso global que se opõe a Deus. Então Babilônia na Bíblia entende-se como um sistema global, sistema que se opõe a Deus. É tanto que no Antigo Testamento a gente conhece que a Babilônia foi quem levou o povo de Deus cativo, né? Durante ali um período de 70 anos. E ali, desde então, a gente vê que foi um grande império mundial à época que virou simbolismo daquilo que é contra Deus. Aqui no Apocalipse não é diferente. Então, o que é que acontece? O que é que a gente entende como Babilônia, né? Imoralidade espiritual. Assim como o profeta Ezequiel descreveu a infidelidade de Jerusalém a Deus como prostituição, essa mulher representa um sistema de crenças que adulterou os ensinamentos divinos. Prostituição não quer apenas fazer sentido ao lado do sexo, mas sim da deturpação, da troca, da usurpação, de trocar Deus por outra coisa, de idolatrar algo que não seja Deus. Então, essa mulher, ela tinha poder, ela era coberta com roupas suntuosas, né, de púrpura, ricas. E ali a gente vê que essa roupa de púrpura, escarlate e joias evocam poder real e riqueza. Tão quanto Babilônia, no Antigo Testamento, era uma cidade rica, né? Uma cidade próspera, uma cidade muito rica. Então, quem não conhece aqui o Jardim Suspenso da Babilônia, né, que eram consideradas como uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Temos também aqui o engano doutrinário. O cálice que ela segura em sua mão, cheio de abominações, simboliza as falsas doutrinas que ela usa para embriagar e enganar as nações. Lembre da igreja que a gente estudou aqui, sobre a igreja de Tiatira, a Jezabel, os enganos, os falsos enganos ali, trazidos por aquela mulher que trazia idolatria. Lembre-se das 7 igrejas que nós estamos estudando, que tinha ali o templo da Diana, o templo de Ártemis, o templo de Zeus, que lá na igreja de Sardes. Então, nós temos aqui na igreja de Pérgamo, na igreja de Éfeso, templos e mais templos gigantescos que evocavam ali os deuses gregos. Então, nós temos aqui, no contexto histórico, né, literário, histórico da época de João, nós temos aqui, quando ele vê essa visão no capítulo 17, ele compara a Babilônia porque essa mulher ela simplesmente trazia a mesma coisa que estava sendo transmitido ali por aquelas igrejas. Então, existe o engano doutrinário, né? Que são as abominações, essa mulher trazendo ali em forma de cálice dourado, bonito, elegante, para que aquelas pessoas ali se deixassem levar por aqueles ensinamentos e acabassem se prostituindo. Temos aqui sobre muitas águas, né? Qual é o alcance da influência da Babilônia? A prostituta que está sentada sobre muitas águas. Então, a gente vê que a influência dela, água significa mundo, significa povo, significa nações. Então, é um apoio que ela tem mundial de conseguir ali, não é apenas um poder isolado, mas de conseguir ali a adesão de pessoas do mundo todo. Muitas pessoas se juntam a essa Babilônia, se formam esse sistema para poder enganar aqueles que estavam ali vivendo naquele período. A antiga cidade da Babilônia estava literalmente situada sobre muitas águas, que eram as águas do rio Eufrates. A Babilônia espiritual no fim dos tempos também depende de águas, o apoio de poderes políticos e dos povos para exercer a sua autoridade. Então, o poder por trás do trono, né, o que representa a besta escarlate, que é a besta que aquela mulher
está montada, né? A cor escarlate e vermelha associa a esta besta a um grande dragão vermelho, lá que a gente já viu no Apocalipse 12, que era Satanás. É a cor do sangue, da opressão, refletindo uma íntima relação entre o poder político do tempo do fim e as forças do mal. Então a linguagem usada para descrever a besta, 7 cabeças, 10 chifres, é quase idêntica à da besta do mar, do Apocalipse 13. Isso sugere que a besta da Apocalipse 17 é uma continuação ou manifestação final do mesmo poder opressor histórico. Uma aliança de poder, como a mulher e a besta se relacionam, né? Então a Babilônia, ela tem um poder religioso, a besta tem um poder político, e os dois eles fundem um governo civil. Então a Babilônia no comando, o apoio estatal e os protótipos bíblicos no Antigo Testamento, vemos exemplo de poderes religiosos usando o Estado para seus fins. Como a gente vê, por exemplo, o próprio Daniel, quando é levado à cova dos leões, quando ele estava ali sobre o Império Babilônico, ele era obrigado a servir aquele imperador. Então a sua recusa fez com que ele fosse levado ali ao seu castigo. Então a gente observa que os reis eles se apoderam do sistema político para poder exercer a autoridade, fazer ali esse governo, fazer uma espécie de soberania total, estatal, e ali fazer com que aquelas pessoas fossem obrigadas a servir ao seu poder, que é o que vai acontecer na grande tribulação. Então, o retorno da besta, o que significa? Ela era, não é e está para emergir. Esse termo, muitas vezes a gente se confunde ao ler. Então, o que significa? O anjo descreve a besta como uma frase enigmática, que é aquele que é, que era e que há de vir. Então, era significa passado. Não é, significa um intervalo, e está para emergir, para vir, significa o futuro. A besta existiu e exerceu seu poder opressivo por meio dos seus impérios sucessores. A gente vê lá as 7 cabeças que tinham sobre esse dragão, simbolizando aí ao longo da história um período de 1260 anos. Temos sabendo que não é, por quê? Porque corresponde ao período após a ferida mortal na 7ª cabeça. Então, os historiadores, os teólogos, eles dizem o quê? Em 1798, o poder papal foi suspenso por Napoleão. Então, nesse período, a besta existia, mas estava sem poder perseguidor. Então, houve uma pausa nesse poder perseguidor, que era justamente o período em que Napoleão, francês, ele interrompe a soberania romana da Igreja de Roma, que é o catolicismo, ali naquele período. É tanto que foi nesse período que a gente vê, 1798, século XVIII, já no finalzinho, a gente vê a influência do iluminismo, a influência da Revolução Industrial, passando ali a tomar conta, e a igreja, passando por esses momentos, ficando mais que na penumbra da história. E está para emergir, o futuro, ele fala sobre o reavivamento da besta no tempo do fim, quando o seu poder e influência são restaurados, isso culmina nela, se tornando o 8º rei. Então, a gente vê também as 7 cabeças, que são as 7 colinas. Não sei se você percebeu, mas se você pegava uma moeda na época do Império Romano, a igreja, né, o Império Romano ali, era considerado também como a cidade das 7 colinas. Então, a chave para entender as cabeças está na linguagem simbólica da Bíblia. Monte significa reinos. Rei significa reinos. A palavra grega para monte é oros, que significa montanha, não colina. Nas profecias bíblicas, montanhas são símbolos consistentes de reinos ou impérios, nunca de líderes individuais. O Monte Sião, por exemplo, a cidade do grande rei. O monte do templo do Senhor está restabelecido no alto dos montes. Então as 7 cabeças simbolizam 7 grandes impérios mundiais sucessivos que ao longo da história foram usados por Satanás para oprimir o povo de Deus. Então a gente mapeando aqui a sucessão desses poderes, quais impérios esses cabeças representam? Então temos aqui Egito, Assíria, Babilônia, Pérsia e Grécia. Essa é a primeira perspectiva, que o foco delas são os opressores de Israel. Agora, levando em consideração o foco da Babilônia, temos uma segunda perspectiva, que significa Babilônia, Pérsia, Grécia, Roma Imperial, Papado medieval, que são os 5 caídos, quando a ferida foi afligida lá em 1798. 6º, Papado ferido, e 7º, Papado curado. Então, qual é o ponto-chave para esse nosso enigma aqui, né? Embora os detalhes da sequência possam variar, tanto na primeira perspectiva, que alguns acreditam, como na segunda, o princípio profético é claro. Há uma linha contínua de poderes mundiais que manifestam o mesmo espírito de oposição a Deus e ao seu povo, desde o Egito ou desde a Babilônia. O ator final, quem é o 8º rei? Então,
lá em Apocalipse capítulo 17, versículo 11 diz: e a besta que era e não é, e também é, ele o oitavo rei, e procede dos 7, e caminha para a destruição. Então, temos aqui, fazendo um estudo aqui, o Egito primeiro, a Síria, Babilônia, Pérsia, Grécia, Império Romano, Império Papal e o oitavo rei, que é essa besta. A explicação que nós podemos dar: não é uma nova cabeça, o oitavo rei não é uma nova entidade, uma nona entidade, mas a própria besta em seu estado reavivado após a cura de sua ferida mortal. Então procede dos 7, ela incorpora as características e o poder perseguidor dos 7 impérios anteriores. É um desdobramento, uma manifestação final intensificada no mesmo sistema. Tanto qualquer império anterior tinha o mesmo sentido: assolar o povo de Deus, tirar o nome de Deus, usurpar, destruir, que foi sempre o objetivo principal das bestas, do demônio, de Satanás, dos impérios que passaram pela terra, foi oprimir o povo de Deus. Temos aqui um paralelo com Apocalipse 13. Muitos teólogos veem o oitavo rei como uma coalizão final descrita em Apocalipse 13, onde a besta da terra, aí um poder como os Estados Unidos, por exemplo, cria uma imagem da besta e restaura a autoridade mundial da primeira besta, que é o papado reavivado. Porém, são apenas especulações, né? O que a gente pode entender é o seguinte, que o oitavo rei, essa besta reavivada, nada mais é do que a ressurreição desses impérios anteriores que existiram durante lá do Antigo Egito, das antigas civilizações, desde o início das primeiras civilizações. Então, para terminar, nós temos aqui uma coalizão final, o papel dos 10 chifres. Os 10 chifres que vistes são 10 reis. Recebem autoridade como reis, como a besta, durante 1 hora. Tem este só um pensamento, e oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem. Então, essa missão que eles vão ter durante 1 hora, ou seja, um período curto de tempo. Esses 10 chifres significam poderes que eles vão ter. 10 chifres, né? E vão agir durante um período específico. Muitos acham que são 10 reis, muitos acham que são 10 impérios, porém, a gente sabe que o 10 significa completude. Na Bíblia, no Apocalipse, o número 10 significa tempo completo, período completo, que será curto. É um período completo, porém apenas de 1 hora. Haverá um conflito inevitável, a besta e seus aliados contra o cordeiro, pelejarão contra o cordeiro, e o cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os chamados, eleitos e fiéis que se acham com ele. Então qual é o alvo? O objetivo final desta aliança global não é apenas poder político, mas a erradicação de Cristo. Qual é o resultado? A profecia não deixa dúvidas sobre o vencedor. O vitória do cordeiro absoluta. E quais são os vencedores? A vitória não é apenas de Cristo, mas também do seu povo fiel, os chamados eleitos e fiéis. Vai ter uma reviravolta, vai ter uma traição e a destruição da Babilônia. Os 10 chifres que vistes, besta, esses odiarão e devastarão, e será despojada, e lhe comerão as carnes, e a meretriz e a farão ser consumida, e consumirão ela pelo fogo. Haverá a queda da aliança, o apoio político que suscitava a Babilônia, se transforma em um ódio violento. A própria Babilônia, que tinha esse apoio político, vai ser traída. Haverá essa queda da aliança, essa quebra dessa aliança política. Os poderes seculares que antes eram guiados por ela se voltam para destruí-la completamente. Ela será vítima dos próprios pactos que fez durante o período da Grande Tribulação. A causa da traição, capítulo 16, sugere que durante as pragas os poderes políticos percebem a impotência da Babilônia em protegê-los e o juízo divino. Então, a mão de Deus, o versículo 17, revela a causa final, porque em seu coração incute o Deus que realiza o seu pensamento. Deus, em sua soberania, usa a ira das nações para executar sua sentença sobre o sistema apóstata. Os crimes da Babilônia. Então, nós temos aqui um engano global, intoxicou as nações com vinho, corrupção do poder, perseguição, ela se embriagou-se com o sangue dos santos. Aí nós temos aqui a execução das sentenças, o abandono político, a destruição interna e a soberania divina, sua queda final, o cumprimento do veredito de Deus executado durante a 7ª praga. E como mensagem final dessa aula nós temos: a identidade desse sistema é a mesma do Antigo Império, mas ela refere-se às organizações em si, seus líderes, mas não os membros do movimento. Qual é a aplicação que nós podemos ter? As profecias do Apocalipse sobre a Babilônia são uma crítica a sistemas político-religiosos organizados, que distorcem a verdade desde o Antigo Império, lá desde o Egito, da Babilônia.
das civilizações antigas, né? Temos também que elas não são a única coordenação de indivíduos que muitas vezes, sem saber, podem estar inseridos nesses sistemas. E a decisão de seguir a Deus é individual, o sistema não toma a decisão por você. A compreensão dessa profecia é um convite para examinar os sistemas dos quais damos lealdade e, acima de tudo, pode responder individualmente ao chamado do Cordeiro. Então é isso, queridos. É um capítulo realmente bastante cheio de informações, bastante cheio de teorias, né? Mas se você não consegue, veja essa aula mais uma vez, assista de novo, entenda o PDF, entenda a videoaula que nós temos, além da audioaula que nós temos, que com certeza qualquer dúvida que você tiver, você pode nos procurar, mandando mensagem, mandando e-mail, mandando mensagem do WhatsApp também, que você vai ser com certeza respondido, tá bem? Então que Deus te abençoe, em nome de Jesus.